Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai precisar do módulo 2, lá na página 14, certo? E o assunto é bem esse aí que está na sua tela. A pintura como memória em diferentes épocas, certo? Aqui ele começa a mostrar para a gente começar a entender esse processo de que a pintura ela é responsável pela formação de memórias de vários povos. E com isso, ela passa a contribuir para uma identidade que a gente forma de diversas civilizações em diferentes épocas. Isso pode ser no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, certo? Nesse sentido, a gente deve pensar que a gente pode conhecer a história de uma civilização pelos registros artísticos, que a gente costuma chamar de artefatos artísticos, nesse caso, e conseguir entender como que eles viviam, como eles coexistiam juntos, as coisas que eles faziam através dessas descobertas, né? E isso vale para pintura, para escultura, para qualquer linguagem artística, né? Dança, música e etc. Tudo que vai sendo encontrado pelas civilizações antigas, a gente consegue estabelecer dentro da história, né? Eu tenho os historiadores e os arqueólogos que encontram essas coisas e eles conseguem estabelecer como vivia aquela civilização. Dentro da pintura decorativa, que é o que a gente vai ver mais a fundo no momento, muitas culturas, né, se utilizaram da pintura. A que a gente vai ver em primeiro momento vai ser a cultura romana. Observem aqui essa imagem. Logo aqui abaixo está dizendo afresco romano, sem data, ok? E ele começa explicando que nessa época de Roma, né, lá no início do século, pensa que Roma era naquela época em que Jesus nasceu, por exemplo, né, 2000 anos atrás, mais ou menos por aí. E os temas utilizados dentro das casas romanas eram de paisagens rurais, por exemplo, figuras marinhas, eu tinha coisas de flores, de paisagens de fauna, natureza morta, caçada, cena histórica, então assim, eram temas bem variados. Mas existia uma coisa que era a técnica que eles utilizavam para fazer, né? Isso era feito nas paredes, não tinham quadros na época, certo? Eles faziam essas pinturas nas paredes e a gente vai chamar essas pinturas em paredes com a técnica que eles usavam de afresco. A gente pode encontrar como fresco ou afresco. Porém, o que mais se utiliza é a palavra afresco mesmo. Por que essa palavra afresco? Ele fala aqui, olha, tal nome se deve ao fato de o artista pintar em paredes com a argamassa ainda fresca. Então pensa, eu tenho a parede e ele passa aquela última massa, né, que se chama argamassa. Enquanto essa massa ela está úmida ainda, eles vão fazer a pintura do afresco. O que vai acontecer? Essa tinta que ele usou, ela vai secar junto com a argamassa. Então a argamassa meio que puxa essa tinta para dentro porque está secando junto. E aí o que vai acontecer, que é super interessante? Eu vou ter várias camadas de tinta na parede. Se descascar um pouquinho, eu ainda vou ter tinta lá atrás. Descascou mais, eu ainda vou ter um pouquinho da tinta lá atrás na parede. É diferente do que a gente utiliza muito hoje em grafite, por exemplo, que a gente vai chamar de pintura mural. Na pintura mural eu tenho uma parede seca, normal, e pinto por cima. O que vai acontecer? Quando essa tinta descascar, vai literalmente sumir tudo que tem ali, não é? No afresco, não. No afresco, como a tinta seca praticamente junto com a massa da parede, ele vai conseguir ter camadinhas de tinta ali. Vai perdendo, claro, um pouco da cor, mas eu vou conseguir ter aquela imagem, aquele desenho por muito mais tempo,
entendem? Então essa técnica do afresco, ela é bem interessante. E aqui ele fala: essa técnica posteriormente recebia uma camada de cera para avivar as cores, ajudando também a conservação. Por que o avivar as cores? Porque se a minha tinta está secando junto com a massa, ela vai perdendo o contraste de cor. Se eu boto um vermelho bem vermelhão, mas a massa está puxando essa tinta para dentro, esse vermelho ele vai ficar mais clarinho, mais indo para o rosa. E aí, quando eles passam esse verniz em cima, dá aquele tchan de novo na cor, entendem? Interessante perceber a questão que a gente vai estudar dentro do capítulo. Como que esse afresco que a gente está vendo ali embaixo, ele vai ser uma memória daquela época, né? Poxa, professora, eu estou vendo aqui a imagem, mas por que vai ser uma memória? O que é que vai estar me dizendo essa imagem? Nessa imagem, por exemplo, eu posso enxergar a forma como eles se vestiam naquela época, né? Eu tenho aí ele todo vestidinho, então eu já consigo enxergar a forma como as pessoas se vestiam, a moda da época. Eu consigo enxergar as ferramentas que eles usavam para a caça, por exemplo. Nessa imagem eu consigo enxergar. E por aí vai. Lembram que quando a gente estudou Grécia Antiga, a gente viu naqueles vasos maravilhosos que lá tinham desenhos de como eles conviviam na sociedade grega? É a mesma coisa, certo? Então lá nos vasos gregos eu vou entender que na Grécia Antiga, naquele momento, eu vou enxergar as roupas que as mulheres usavam, as roupas que os guerreiros usavam, as armas que os guerreiros usavam, os instrumentos musicais que existiam na época, passos de dança, porque a gente enxerga ali movimentos de dança dentro daqueles desenhos, daqueles vasos, certo? Então, entendam que tudo que a gente faz hoje, dentro das questões artísticas, ela pode servir para no futuro, lá daqui a 100 anos, 500 anos, 1000 anos, as pessoas que estão estudando a história do que aconteceu, vão estar vendo os nossos produtos artísticos de agora também, para entender como a gente se comportava nesse momento, como a gente se vestia, como a gente se comunicava, né? Como a gente dança, como a gente faz música, né? Tudo isso a partir da visão que eles vão obter das linguagens artísticas que a gente faz hoje, produz hoje. Descendo mais um pouco, aqui ainda na página 15, ele tem: você sabia? Os pigmentos utilizados pelos artistas romanos para produzirem suas pinturas eram feitos de metais em pó. Olha que doideira! Vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, pós de madeira, seivas de árvore. O pigmento, ele é extraído da natureza, dos metais, e ele vira um pó, por isso que a gente chama de pigmento. Então, por exemplo, eu vou extrair um pigmento da madeira. Eu vou ter um pozinho colorido de tonalidades de marrons diferentes, né, das cores da madeira. Esse pozinho marrom eu vou misturar, vou aglutinar, misturar com alguma coisa, tipo uma substância líquida, tá? Que pode ser água, por exemplo, pode ser um óleo, para que isso se transforme em tinta, como a gente compra pronto hoje. Então, o pigmento é um pó que ele vai extrair, né, de um metal ou de algo dentro de coisas naturais também, como árvores, como plantas, como flores, como às vezes até vegetais, e isso vai virar um pó colorido. Esse pó colorido, junto com algo líquido, vai se transformar na tinta que eles vão usar,
certo? E aí ele começa a pintura ilusória. Ilusória vem da palavra de ilusão, não é isso? Então eu sei que eu vou olhar uma imagem que vai estar me dando a ilusão de alguma coisa. Vamos ver do que seria. E ele vem. As vilas romanas, residência da população mais abastada, né, quem tem mais dinheiro, eram um verdadeiro acervo para as artes. Esculturas, mosaicos e pinturas eram aplicados na arquitetura. Essa prática, além de deixar um ambiente mais belo e agradável, agregava status social para os seus moradores. Então a gente entende que o pessoal que tinha mais dinheiro na época morava em casas chamadas vilas romanas. E quanto mais afrescos, mosaicos, imagens eles tivessem em suas paredes, mais status social eles ganhavam, né? Então, a questão da pintura aí, ela vai gerar um certo poder, tá? A decoração era suntuosa, quer dizer, magnífica, fantástica, enchia os olhos. E as paredes eram ornamentadas com enormes murais. Pensa aí, as paredes da sua casa todas cheias de mural, né? E ele continua. Eles faziam suas pinturas usando um recurso de efeito óptico. Esse recurso simulava perspectivas em parede. O que é perspectiva? É quando eu olho uma imagem e ela me dá a sensação de ter profundidade, certo? Eu tenho primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, coisas que vêm atrás de mim. Eles tentavam desenhar com a ilusão de perspectiva, né? Conseguindo mostrar que tem coisas atrás de mim. A gente vê isso bem aqui nessa imagem. Né? Eles colocam as colunas e a cidade atrás, como se tivesse uma cidade lá atrás. Isso proporcionava para eles, além de beleza, a ilusão de uma projeção e ampliação de espaço, trazendo a sensação de ser maior, mais amplo. Porque se eu tenho uma parede branca na minha casa e eu vou e pinto nela como se fosse um jardim, perfeito, né? Tentando fazer da forma mais real possível. Imagine hoje que a gente tem o hiperrealismo. Se eu faço numa parede um belo jardim, do teto até o chão, e ainda coloco na frente como se fosse uma porta de vidro, com aquele fundo lá atrás, a sensação de quem vai olhar é que a minha casa continua, que eu vou abrir a porta de vidro e eu vou poder passar ali para aquela paisagem. Então essa é a intenção, de tornar um ambiente mais amplo, de dar a sensação que existe mais alguma coisa além de só parede por ali. E agora, pintura de retratos, lá na página 16 também. Ele começa falando o seguinte, a gente está vendo aí uma imagem, né, o nome da tela. Artista pintando o retrato de uma musicista. Aí ele fala o nome de quem pintou, de Marguerite Gerard. Ele dá o ano em que ela foi feita. Ele fala cerca de, quer dizer, aproximadamente 1803, quer dizer, início do século XIX. Ele me diz qual a técnica que esse artista usou. Ele fala lá, óleo sobre tela, quer dizer, ela usou tinta a óleo em cima de uma tela, né, de uma tela, um quadro branco. E ele me dá o tamanho dessa imagem, 61 centímetros por 52, certo? A gente tem que começar a fazer a leitura das nossas imagens, também percebendo o que vem escrito abaixo dela. É muito importante, porque aqui, por exemplo, eu já estou sabendo que é início do século XIX, né? E quando a gente estuda início do século XIX lá em História, a gente vai conectar as coisas e vai começar a entender o porquê que eles estão com essas roupas, o porquê que eles estão fazendo certos movimentos e etc. Por isso que a gente começa a chamar o que a gente estuda muitas vezes aqui em artes de história da arte, né? Porque a gente vai estudando arte e história ao mesmo tempo. É muito legal. E aí tem artista pintando o retrato de um musicista. Vocês estão vendo que aqui dentro do quadro tem um quadro?
né? Que é esse aqui. Então, eu tenho a artista que está aqui com a mãozinha pintando este quadro que aparece aqui atrás. E ela está pintando quem? Está pintando uma musicista, que é essa mulher que aparece aqui tocando violão. Então, eu tenho um quadro de uma pintora pintando um quadro. É uma pegadinha. E aí ele vai falar da pintura de retratos. A arte de retratar consiste na representação de uma figura individual ou de um grupo, elaborada a partir de modelo vivo, documentos, fotografias ou com auxílio da memória visual. Historicamente, a arte de retratar pessoas atendia especificamente às classes sociais mais abastadas. Afinal de contas, era quem tinha dinheiro para pagar um pintor, né, para fazer um trabalho específico para a pessoa. Na Europa, a propagação da pintura de retratos adveio primeiramente dos anseios da corte e da burguesia de projetar suas imagens socialmente, né? Tipo, se mostrar mesmo. Tal prática contribuiu para que conhecêssemos essas pessoas, suas fisionomias, a forma como se vestiam e o contexto em que viviam. Pensa, gente, que aí nessa época, por exemplo, século XIX, não existia a tecnologia que a gente tem. Não existia ainda nem o retrato, de fato, a fotografia, né? A fotografia foi criada em meados do século XIX, depois disso daí. Então, até essa parte aí da história, a gente não tem foto. A gente vai enxergar as coisas por meio de desenhos e pinturas, né? Então, se eu tenho pessoas da alta sociedade, políticos e etc., que querem ser reconhecidas pela sua imagem, eles precisam dos artistas, de pintores ou de desenhistas para fazerem o seu retrato ser mostrado para a sociedade, para todo mundo conhecer aquela pessoa, né? Não existia Instagram como a gente posta hoje, qualquer um posta sua bela face, né? Não existia nada disso que a gente tem hoje. Então, assim, era muito diferente a forma como as pessoas tinham que lidar para ser reconhecidas pelas outras pessoas. Era muito mais difícil do que hoje, bota difícil mesmo, né? E aí ele vem. O retrato possui finalidades diversas. Pode ser comemorativo, religioso, funerário, já pensou? E com o tempo, a pintura do retrato de algum membro da família ou do grupo familiar torna-se mais comum, né? Isso quer dizer que essa prática de retrato de uma pessoa ou da família toda ou de grupos sociais vai se tornando mais normal, vai acontecendo mais. Ele continua. Além da pintura, os retratos podem ser produzidos em outros suportes, como escultura. Eu posso ter uma escultura que é um retrato? Posso, não posso? Eu peço para o escultor fazer um busto meu. Busto é aquele que vem daqui para cima. E ele vai lá e faz a escultura igualzinho à minha pessoa, né? Isso é um retrato, só que é um retrato em outro suporte. Suporte é onde vai estar aquela imagem. Neste caso, não vai ser o suporte quadro, tela pintada, vai ser um suporte escultórico, que pode ser esculpido em madeira, pode ser feito de argila, de várias formas. Eu tenho como suporte também fotografia, né, que a gente usa muito hoje. Hoje a gente tem suporte de vídeo, mídia digital e etc. Então, o suporte é o material utilizado, certo? Pelo artista para mostrar o retrato, ok? Ele continua aqui na página 17. Olha, gente, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, fantástica. E um autorretrato de Van Gogh. Esse aqui é o danado do Van Gogh. Ele tem um monte de autorretratos, são mais de 27 autorretratos, quer dizer, ele retrata ele mesmo. Como ele era uma pessoa muito sozinha, ele não tinha muitos amigos, ele se autorretratava, se olhava no espelho e pintava ele mesmo. Já o retrato da Mona Lisa, o Leonardo da Vinci fez olhando para uma pessoa, né? É um retrato. Ele vai retratar uma pessoa.
No caso do Van Gogh, é um autorretrato, porque ele está se autorretratando, retratando a si mesmo, certo? Aqui outros exemplos, que ele vai mostrar que a partir do século XX, olha aqui, os retratistas começaram a produzir retratos, tendo em vista a personalidade do retratado. Quer dizer, eu não preciso necessariamente, para fazer um retrato a partir do século XX, olhar e ver igual uma fotografia e ver exatamente aquela pessoa. Eu posso estar fazendo um retrato que fale sobre a personalidade da pessoa. Olha que coisa mais profunda, mais subjetiva. E ele continua. Em detrimento de elaborar uma cópia da fisionomia, quer dizer, deixar de lado a cópia da fisionomia. Os artistas também imprimiram novas técnicas, empregando diferentes materiais em suportes distintos. Lembra do suporte, que é a técnica que ele vai usar? E aqui ele vai dar 2 exemplos. O nome é Como eu posso te contar? A artista é Donatella Marraone. Donatella foi feito em 2016. É um retrato dessa mulher aqui, né? Técnicas diferentes. Óleo e cimento. Ela trabalhou com óleo e cimento para chegar a esse resultado que eu acho lindo. Mas isso é gosto. Você pode olhar e não gostar. Eu posso olhar e gostar, né? E a gente respeita o gosto do outro. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. Aqui ele fala o tamanho, 30 por 30, que é pequenininho, gente. 30 é isso aqui, mais ou menos. Ó, desse tamanho, o quadro. Aqui ele dá outro exemplo, Navegando para a Ilha dos Pássaros, de William Barnard, nem sei falar esse nome. 2019, super atual, né? Ano passado. 72 é um óleo sobre tela. Então, se é um óleo sobre tela, eu já sei que é um quadro mesmo. Foi feito num quadro, foi pintado num quadro. E ele fala também da palavra retrato. De onde vem essa palavra? Como surgiu essa palavra? Olha aqui, ó. Do latim retrahire, copiar, fazer uma cópia. Por essa razão, foram muito utilizados nas academias e escolas de arte os modelos vivos. Quando a gente fala modelo vivo, a gente está falando que tem uma pessoa de verdade ali para me servir de base para olhar e eu poder desenhar ou pintar, certo? Então, as escolas de artes, os modelos vivos, que facilitariam, assim, um aprendizado do ofício e o domínio da técnica, garantindo um resultado mais realista. É claro que se eu tenho a pessoa ali na minha frente, que é o modelo vivo, e eu posso estar olhando para ela, né? Vendo sombra por sombra, parte por parte do corpo, ela está realmente aqui na minha frente, eu vou conseguir um produto final do meu desenho ou da minha pintura infinitamente maior. Melhor, certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E aí vocês vão fazer o seguinte, eu tenho a parada obrigatória daqui da página 16, estão vendo? Questão 6, 7 e 8, vocês vão responder. E a parada obrigatória da página 18. Quero que vocês façam essas duas e aí me enviem pela atividade, mesma atividade aqui que eu passei os vídeos para vocês, tá bom? Não deixem de fazer, vou estar corrigindo essas atividades na semana que vem e já vou estar lançando nota das mesmas, ok? Um beijo para vocês, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa que eu falei, pode postar na atividade a dúvida, que a gente vai se falando e eu vou tentando ajudar vocês, tá bom? Tô aqui para isso. Um beijo!